Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso segundo episódio de hoje, ainda falando sobre fontes de energia, turma. Vamos lá, vamos dar continuidade às fontes de energia. E o que tem mais aqui, professor? Biomassa. Que é isso, professor? Bio vem de vida? Exatamente. Massa vem de quantidade, vem de energia. Energia é uma massa que se produz. Espera aí, bio quer dizer vida, massa, quantidade, energia. Energia a partir da vida, professor? Exatamente. Olha, a biomassa são fontes energéticas que são produzidas a partir de seres vivos. Todo ser vivo que produz energia, ele está produzindo uma energia chamada biomassa. Biomassa, energia de seres vivos. Acompanhe a leitura. Essa fonte energética representa cerca de 8% da matriz energética do Brasil. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. O etanol é um biocombustível produzido por meio da biomassa. E no último ano, o país produziu mais de 30 bilhões de litros desse combustível. Professor, o Brasil é um país rico em vida, com certeza. Vida animal, vida vegetal. E como é um país rico em vida animal, vida vegetal, isso faz com que o Brasil tenha um grande potencial para a produção de biomassa, ou seja, de energia à base de seres vivos. Ah, tá legal. Professor, mas eu já entendi que biomassa é uma energia produzida a partir de seres vivos. Beleza. E quais são as biomassas, por favor? Ah, agora vamos ver quais são as biomassas. Atenção. As biomassas, ou seja, energias à base de seres vivos. Bom, uma delas, você já conhece, é a lenha. Uma outra, o etanol. Olha só. Uma outra, o biodiesel. Olha só. E uma outra, o biogás. Biogás. Ó, professor, elas também são 4, igual os combustíveis fósseis, na quantidade, né? Eu tenho 4 combustíveis fósseis e eu tenho 4 biomassas. Bom, vamos embora. A lenha, professor, a lenha a gente conhece, cara. A lenha é o carvão vegetal. Carvão não é mineral, viu, gente? Mineral eu já falei. Aqui é um carvão vegetal. Olha tudo. Carvão vegetal, o nome de estudo, ele é extraído a partir da madeira. E a madeira vem da árvore, que é ser vivo, lógico. O carvão vegetal é aquele que a gente compra, por exemplo, para fazer o churrasco na casa da gente. Você passa no posto e compra um saco de carvão. Ali é o carvão vegetal, ali é lenha queimada, gente. É, professor, é um combustor, eu vou usar para fazer meu churrasco, para preparar um alimento. E esse combustor vem dessa lenha, que vem da floresta, que vem da árvore, é vida que vai produzir. Então, é biomassa. É o carvão vegetal. A lenha, turma, ela é utilizada milenarmente no mundo. Vocês sabem que a primeira fonte de energia que o homem... foi ela. Não tem essa história do homem dominar o fogo? A era do fogo? Nós éramos nômades e nos tornamos sedentários, ficamos fixos no lugar, passamos a plantar. E o fogo, gente, a partir da lenha, o domínio do fogo,
fez com que a gente se aquecesse mais, fez com que nós pudéssemos preparar os alimentos. Isso tudo foi bom. Fez com que o homem se protegesse nas noites. E a lenha, ela vem acompanhando a humanidade desde o seu surgimento. Os primatas já usavam a lenha. Nas pesquisas arqueológicas, a gente encontra lugares que foram produzidas muitas fogueiras, né? E o Brasil? Ora, gente, até os anos 50, eu vou botar assim, para trás, os anos 50 para trás, o Brasil nem consumia petróleo, nem gás, nem xisto, nem tinha hidrelétrico. Dos anos 50 para trás, o brasileiro usava era lenha para aquecer, preparar seus alimentos. A lenha, ela é muito usada ainda no Brasil, gente. Nós temos lenha sendo usada em termoelétricas, lenha sendo usada em siderúrgicas, lenha sendo usadas em fornalhas de restaurantes e padarias. A gente utiliza muita lenha, gente. Muita lenha. O problema de utilizar essa lenha, o carvão vegetal, é porque você vai explorar o quê? A floresta. Isso vai gerar o quê? Desmatamento. Aí é um problema muito, mas muito sério mesmo. E o etanol, professor? Ah, o etanol é o álcool combustível. E o etanol vem da onde, professor? Aqui no Brasil a gente produz o etanol à base da cana de açúcar. Cana de açúcar, que é um ser vivo, é lógico. E a cana de açúcar a gente planta e dela você extrai o álcool, que é o etanol. O etanol ou álcool? E para que a gente utiliza o etanol? O álcool combustível para usar nos automóveis. Tem um carro, Total Flex, usa álcool. Mas a galerinha utiliza álcool também nas fábricas, como combustor, nas siderúrgicas, termoelétrica, fábrica de cimento. Várias fábricas que precisam de um combustor utilizam o álcool combustível. O biodiesel. Olha, gente, o biodiesel é um óleo vegetal. O biodiesel é um óleo vegetal. Professor, e o biodiesel é extraído a partir de quê? Ah, nós temos a soja. Vou citar apenas aqui alguns exemplos. Soja. Nós temos a mamona, aqui do Nordeste. Nós temos também a mandioca. E, ó, eu estou citando essas aqui, mas tem várias. Várias plantinhas, vários vegetais, várias culturas agrícolas podem gerar o biodiesel, o óleo vegetal. São as chamadas oleaginosas. Olha o nome aí, turma. Oleaginosas. Essas oleaginosas produzem o óleo vegetal, que é o biodiesel. Ah, rapaz, isso é o óleo vegetal, é o biodiesel? É. E para que serve? Tocar fogo. Tem carros que utilizam biodiesel, gente. Fábricas, siderúrgicas, termoelétricas, onde tem uma grande caldeirada. Eu posso queimar com o biodiesel. Ah, então ele serve como combustor. E o biogás? O biogás, gente, ele é um gás natural, só que a partir de ser vivo. O biogás, ele vem da biogestão. Isso aqui é interessante, viu? O biogás, ele vem da biogestão. E essa biogestão, ela é de matéria orgânica. Não estou entendendo não, professor. Vou entender já já, rapidinho. A partir da matéria orgânica. O biogás, ele é extraído a partir da matéria orgânica. Estou entendendo não. Vamos lá. Eu pego o resto de vísceras, palhas, cascas. Eu pego o resto de matéria orgânica, resto de alimentos, aquela toda matéria orgânica,
Aí o que você faz com essa matéria orgânica? Joga dentro d'água. É o meio anaeróbico. Se eu jogar essa matéria orgânica dentro d'água, meio anaeróbico, ela vai entrar em processo de fermentação. E quando ela entra em processo de fermentação, ela produz o gás. Que gás? Metano, carbono. E o metano, gente, é um combustor. Se estamos de volta pelas ondas, tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas os gigantes da tecnologia, nossa equipe de TI, já resolveu, turma. Olha só, como eu estava falando, os T's, a biomassa ou as biomassas, ou seja, seres vivos que produzem energia. Falei da lenha ou carvão vegetal? É aquela lá do posto de gasolina que a gente faz o churrasco? Exatamente. Aquele carvão é a base da lenha que vem da floresta, ser vivo. Etanol é o álcool combustível lá das bombas de combustível. O etanol, no Brasil, ele é a base da cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos, eles usam milho para produzir o etanol. No Brasil, cana-de-açúcar. Extrai o álcool, automóvel, também nas fábricas. O biodiesel, que é o óleo vegetal que vem de oleaginosas, como a soja e a mandioca. E esse óleo vegetal, o biodiesel, ele é até adicionado ao óleo diesel nos combustíveis dos automóveis, diminuindo assim o consumo de petróleo. E eu estava falando do biogás, que é o gás que vem a partir da biogestão. E aí eu falei para vocês que a biogestão é quando eu pego um reservatório com água e coloco tudo que é matéria orgânica, resto de comida, de vísceras, de gordura animal, de resto de palhas. Isso tudo é matéria orgânica, né, gente? Quando eu coloco na água e tampo essa água, essa matéria orgânica vai começar a fermentar e vai produzir o quê? Metano, carbono, que são gases combustores. Aí eu pego na tubulação esse gás combustor e uso nas siderúrgicas, termoelétricas. Existe carro a biogás. Aí, professor, tem carro a biogás, tem carro a biodiesel, tem carro a etanol. Não tem a lenha. Já teve lá uns milhões de anos atrás. Hoje não. Esses são os combustíveis fósseis. Quais as vantagens dele? Eles são renováveis.
Porque o carvão vem da floresta, que eu posso replantar, a cana-de-açúcar eu planto, a soja eu planto, essas matérias orgânicas eu produzo a partir de seres vivos. Todas essas biomassas o Brasil consome. Das 4, o Brasil consome primeiro o etanol. Vou até botar o primeiro aqui. Ó. O etanol é a mais usada. Depois vem quem, professor? A lenha. Depois vem quem, professor? O biodiesel. E o Brasil, dos 4, ele consome menos o biogás. Mas a gente vem evoluindo muito no consumo da biogás. É porque o etanol, a lenha e o biodiesel são produzidos em escala industrial, viu, gente? O álcool, o carvão vegetal e o biodiesel, a gente produz numa escala industrial. 3 minutos, por favor. Volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, falando sobre a matriz energética do Brasil, falando especificamente da biomassa. Bio, seres vivos, massa, quantidade de energia. Biomassa é toda a fonte energética produzida a partir de seres vivos. Mostrei os 4 tipos de biomassa que existem. E o Brasil, como é um país de grande biodiversidade, ou seja, é um país que tem muita vida, naturalmente tem muita biomassa. Se eu for olhar floresta para produzir carvão, só o que tem no Brasil. Cana-de-açúcar plantada, só o que tem no Brasil desde o período colonial. Lembrem que o Brasil foi colonizado no século XVI
e o engenho, o Brasil tem tradição secular na produção da cana-de-açúcar. Soja, mamona, mandioca e entre outras oleaginosas, só o que tem no Brasil. Como o Brasil tem tantas oleaginosas, o potencial para produzir biodiesel é gigantesco. Olha a mamona, gente. Mamona. Você encontra mamona no Nordeste. Para que se usava mamona? Coisa nenhuma. A não ser para jogar no outro. Pegava aquela bolinha e jogava no outro. Era a função científica da mamona, jogar no outro. Não servia para porra nenhuma. Aí, pois, foram pesquisar a mamona e descobriram que ela é uma oleaginosa. Foi o que fizeram. A partir dela, começaram a produzir o biodiesel. E o Nordeste, hoje já diminuiu muito, mas alguns anos atrás a gente produzia muito. Para você ter uma ideia, aqui na Universidade Federal do Piauí, campus Petrônio Portela, que é a central da Federal, aqui em Teresina, lá no departamento de Química, nós tínhamos o laboratório central do biodiesel, onde aqui na Federal do Piauí, Universidade, se faziam pesquisas com a mamona para produzir o que? Biodiesel. Eu não sei se agora eles evoluíram essa pesquisa, ou se ainda mantém, ou se acabaram, que é complicado, né? Mas a mamona, e o Brasil tem muito, mas muita soja plantada. E o biogás, que vem a partir de matéria orgânica. Um país agrícola como o nosso, que planta, olha gente, porque você tem uma plantação, seja ela qual for, depois da colheita, fica o resto de palhas. Se eu faço a colheita de um canavial, fica lá as palhas, num cafezal, de soja. Todo o resto de cultura agrícola, depois de colhida, pode virar matéria orgânica lá para a biogestão. Resto de vísceras, de gordura. O Brasil é um país que tem os maiores rebanhos bovinos do mundo. O gado brasileiro é em quantidade, dá para produzir. E os lixões e aterros sanitários do Brasil? Se você visitá-los, não é nem bom, mas ao ver as imagens, você vê os caminhões de lixo chegando cheios de alimento. Isso tudo é... Professor, peraí, isso está me levando a um raciocínio. Diga lá. Se o Brasil aproveitasse mais esse resto de alimentos, de matéria orgânica, que são depositados nos nossos lixões e aterros dos arredores da cidade, a gente ia gerar mais riqueza, mais energia, mais dinheiro, mais emprego, e nós iríamos diminuir a quantidade de lixo. É lógico que sim, gente. Isso é feito já na Europa, Estados Unidos. O alimento que é recolhido, o resto de alimento que é recolhido nas casas, eles são reaproveitados justamente nessa biogestão no biogás. Então, professor, não basta só ter a matéria-prima. É preciso a gente saber usá-la, reutilizá-la. Investimento. Quanto mais investimento você faz, você tem retorno. É óbvio. Então, o Brasil é um país que tem uma grande reserva de tudo, praticamente. Mas a gente precisa aproveitar esse potencial energético. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse biodiesel, quando o Brasil passou a investir no biodiesel, se falava pelo potencial que a gente tem de plantar para produzir esse óleo diesel, biodiesel. Porque o biodiesel é usado justamente misturado com óleo diesel para jogar nos automóveis. A gente pega o biodiesel, adiciona o óleo diesel, diminuindo o consumo de petróleo. E o Brasil podia exportar, se quisesse, biodiesel para o mundo inteiro. Eu me lembro, assim que começaram a investir as propagandas e as declarações,
era que o Brasil ia se tornar o Oriente Médio do biodiesel. Porque vocês sabem que no Oriente Médio é onde nós temos os maiores produtores de petróleo. Produtor não, que ninguém extrai. O maior vendedor de petróleo, Oriente Médio, petróleo. Pois o Brasil ia ser o maior vendedor de biodiesel. Ia ser uma espécie de Oriente Médio das Américas. Mas por que não deu certo? Vocês sabem. Investimento, estrutura, tecnologia. Energia, meu amigo. Ó, setor de energia, pense no setor exigente de infraestrutura, de investimento. Vai construir hidrelétrico para você ver. Uma nuclear. Vai produzir óleo diesel, biodiesel. É exigência, meu amigo. A gente tem que suprir essa exigência. Beleza? A eólica. Olha só para você essa imagem. Eu estou vendo o que aí? Um aerogerador. Aí você está vendo a torre dele, gigante. Essas três pás, ou a hélice. Você não está vendo que ele está virado para nós, mas atrás dele eu tenho um gerador lá em cima. Cada torre dessa lá em cima tem um gerador. E o vento bate nessa pá, ela gira acionando um gerador que produz o quê? Eletricidade. Fisicamente, os físicos dizem o seguinte, ó, o vento bate, energia cinética, porque vento é energia cinética, que é isso? Energia em movimento. E essa energia cinética, a força do vento, vai mover essas pás. Quando essas pás estão se movendo, isso é energia mecânica. A cinética vira mecânica. Aí essa energia mecânica das pás, ela aciona um gerador lá em cima. Aí esse gerador transforma em energia elétrica. Então a eólica, que é cinética, movendo as pás, é mecânica, acionando o gerador, vira energia elétrica. E aqui você tem a energia eólica. Acompanha a leitura. O Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica na América Latina. O Nordeste brasileiro, olha aí, turma, principalmente, né? É uma região com potencial de produção de energia por meio dos ventos. Essa fonte representa cerca de 8,5% da matriz brasileira. A usina eólica. Meus amigos, o vento, né? Por que você falou, professor, que o Nordeste é que tem um grande potencial? Porque o Nordeste venta o ano todo. É os chamados ventos alísios, que sopram dos trópicos para o Equador. E esses ventos alísios, quando sopram dos trópicos para o Equador, eles trazem muitas correntes de ar, de vento, para o Nordeste. É por isso que o Nordeste hoje, gente, se investe muito em energia eólica. A energia eólica, gente, ela é maravilhosa. Primeiro porque ela é energia limpa, não polui o ar, não gera poluição atmosférica e tal. Ela é renovável. É o vento, gente, se renova. Como ela utiliza como energia o vento, a gente não gasta com isso. A natureza nos dá. A energia eólica, turma, ela pode ser instalada em vários lugares. Não gera inundação, não é perigosa como a nuclear, é de boa. A usina eólica, o Brasil, ele tem um grande potencial, porque nós temos, para cá sopram os ventos alísios. Professor, o que são os ventos alísios? Você tem a linha do Equador, isso aqui é o planeta, viu? Ciclo polar ártico, ciclo polar antártico, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Olha aí o planeta. Os ventos alísios são ventos que sopram dos trópicos para o Equador. E o Brasil, que aqui fica, aqui no Nordeste, a gente recebe muitos ventos alísios. Então, os ventos alísios, principalmente para o
Nordeste faz com que a gente tenha um grande potencial. É por isso que nos 9 estados nordestinos, repito, os 9 estados nordestinos, todos têm parques eólicos. Piauí tem na Pedra do Sal, no Piauí. Tem aqui na divisa com Pernambuco, região ali de Marcolândia. Já na divisa ali com o distrito de Araripina, tem um parque eólico. Estão construindo um parque eólico, turma, na divisa com o Ceará, ali na Serra da Ibiapaba. Isso vai ajudar muito. Então, a usina eólica, ela é muito vantajosa. Porque ser limpa, renovável. A desvantagem dela é porque você tem que ter um investimento nesses aerogeradores para transportar o material para levar, para instalá-lo. Tem até a questão do barulho, mas é muito pouco, mas tem um barulho, viu, gente? E esse barulho, comunidades que moram próximo desses aerogeradores, dessas torres aí gigantes, escutam barulho, isso aí é complicado, né? Mas é a realidade. Então o Brasil, ele está investindo muito. Aqui o Rio Grande do Norte, a Bahia e o Ceará são os estados que mais se destacam na geração. O Rio Grande do Norte é o maior gerador. No sul do Brasil, ali na região do Rio Grande do Sul, também nós temos um grande parque eólico ali na região de Osório, município do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, quando a gente começou a investir em usina eólica, o sul do Brasil era que mais se destacava, onde tinha mais investimentos. Mas aí foi vendo ao longo do tempo que onde tem mais ventos constantes o ano todo é no Nordeste. E como é no Nordeste, meus amigos, os investimentos vieram. Ah, e uma coisa muito importante, presta bem atenção. Eu sei que nós vivemos de hidroelétrica, todo mundo sabe disso. O Brasil vive principalmente de gerar energia para a casa da gente na hidroelétrica. E a hidrelétrica, gente, ela depende muito de chuva. E quando dá em junho, julho, agosto, setembro, as chuvas praticamente cessam em boa parte do Brasil. Junho, julho, agosto, setembro, cadê a chuva? Diminui muito. Aí quando dá, isso é segundo semestre, né? Quando dá no segundo semestre, as chuvas diminuem muito. Então, quando dá nessa época, as hidroelétricas diminuem a sua geração. Sim, professor, o que tem a ver isso aí que você está falando? O senhor está dizendo que quando dá no segundo semestre, as chuvas diminuem muito no Brasil, as barragens diminuem o volume, a geração nas hidrelétricas diminui. Ok. Mas o que é que isso tem a ver com as eólicas? Tudo. Porque é justamente nesse período que eu acabei de falar, segundo semestre, que as chuvas diminuem para abastecer a hidrelétrica, as chuvas diminuem. Justamente nessa época que as chuvas diminuem, é que é o período que mais venta no Brasil. Mais ventos correm no Brasil. Aí as usinas eólicas passam a produzir mais energia nesse período. Ah, já entendi, professor. No período em que as hidrelétricas diminuem a geração porque está chovendo menos, para compensar, as eólicas passam a produzir mais, porque vai ventar mais justamente nesse período. Então, elas são compensatórias. Exatamente. É por isso que o Brasil tem que investir em eólicas, porque ele é dependente da hidrelétrica. Quando cai o período da chuva, entra o período do vento. Aí a gente gera energia na eólica para compensar a hidrelétrica que está agonizando. Tá certo. Sabe qual a importância disso? Quanto mais eólica a gente construir, mais geração de energia nós vamos ter,
no período que está chovendo menos e as hidrelétricas agonizando. Porque se a gente não tivesse essas usinas eólicas que temos hoje, quando desse do período que a chuva diminuísse, se não tivesse eólica, a gente tinha que partir para comprar energia das termoelétricas, que são mais caras. E a gente ainda faz isso ainda. Olha, gente, quando as chuvas diminuem, que a geração nas hidrelétricas diminui, a gente corre para as termoelétricas, que queimam combustível, e são mais caras. Ih, professor! Então a gente vai comprar das termoelétricas, que são mais caras. Isso vai deixar a energia brasileira mais cara. O nome disso é tarifa vermelha. E agora que eu estou entendendo. Por que quando diminui as chuvas, as hidrelétricas agonizam? Aí a gente tem que comprar das termoelétricas, que são mais caras. Aí a tarifa vai lá para cima. Aí quando vem a chuva é que isso diminui. Mas quanto mais eólica nós construirmos, no período que estiver chovendo menos, elas estão lá pleno vapor. E quanto mais elas gerarem energia, as eólicas, menos a gente vai ter que comprar das termoelétricas, são caras. Aí a energia não vai subir tanto. Então é a vantagem de ter investimento em energia eólica. Aqui eu tenho energia solar. Aí são, olha para a imagem, meninos. Aí você tem os chamados espelhos fotovoltaicos. Meu nome, professor? Espelhos fotovoltaicos. Eles pegam a energia do sol, que é eletromagnética, energia do sol que chega eletromagnética. Aí eles transformam essa energia eletromagnética em luz, que vai gerar energia para cada gente. Acompanhe a leitura. A energia solar ainda não tem grande representatividade na matriz energética brasileira, com apenas 2%. Mas é uma das fontes mais renováveis e disponíveis e mais promissoras no Brasil. Olha aí o Brasil sendo abençoado mais uma vez. Porque tem muito sol, gente. Na maior parte do Brasil, gente, o ano todo. O Brasil é um país tropical, meus amigos. E por ser um país tropical, tem sol pra caramba no Brasil. E esse sol pra caramba no Brasil abastece o quê? A energia solar. E aonde tem mais sol no Brasil? Em Nordeste. Durante o ano, a quantidade de sol aqui é superior. E na região Norte também, temos que reconhecer. Norte e Nordeste. Porque são duas regiões que ficam próximas à linha do Equador. Raio solar o ano todo. Energia solar de boa. E no Brasil, onde mais cresce os investimentos em energia solar, é o residencial, nas casas das pessoas. É mais comum, cada vez mais comum, o brasileiro investir em energia solar. Ao invés dele pagar uma conta de luz cara, ele financia e aquilo que ele estava pagando, ele paga por financiamento. Depois de uns anos, que ele termina a dívida, aí a energia solar é dele. Os caras chegam e dizem, ei, tu paga quanto de luz? Tanto. Vamos embora fazer um parque solar? Aliás, um projeto solar para a tua casa? Que o que tu paga de luz tanto, tu vai pagar o financiamento. Aí eu recebo o dinheiro. Depois de tantos anos, tu quita o financiamento, aí pronto. Vai pagar só a taxa de iluminação. Aí o cara, rapaz, para mim sai a mesma coisa. Porque se eu for pagar um projeto solar, ao invés de eu estar pagando para Equatorial, tantos reais de energia, eu vou pegar esse mesmo dinheiro e pagar o financiamento. Aí o cara monta o meu projeto solar. Aí quando eu quitar o financiamento, que era a mesma prestação que eu ia pagar, se eu não fizesse nada, eu ia ficar pagando esse mesmo talão aqui. É melhor eu pagar
o financiamento. Quando eu quitar, eu estou feliz. É uma aposentadoria de energia. Exatamente. Exatamente. Apesar da significativa representatividade das fontes renováveis, a matriz energética brasileira, o consumo de fontes de energia não renováveis, no país adianta ainda é maior do que a renovável. Por quê? Porque o Brasil consome muito petróleo, gente. Muito petróleo. E é não renovável. Se nós diminuíssemos o consumo de petróleo usando os biocombustíveis, as biomassas, se nas termoelétricas usasse mais eólica, se os transportes fossem mais coletivos, se a gente usasse o trem, não só o caminhão. Então, é uma série de medidas. Passa pelo transporte coletivo, o trem, passa pela geração de eletricidade nas hidrelétricas e eólicas, passa pelo uso das biomassas, diminuindo o consumo de combustíveis fósseis. Isso ajudaria muito o Brasil. Beleza? Olha, o petróleo é bastante utilizado. Eu estava te falando isso aí, ó. Segundo a agência, em 2017, 3,16 milhões de barris por dia. É muito, gente. Olha aí a base de perfuração nessa imagem aí da Petrobras. Então, o Brasil ele ainda consome muito petróleo. Como eu já te falei, ser um país industrializado, né? A matriz energética do Brasil é uma das mais renováveis, porque tem a hidrelétrica, a biomassa, a eólica, solar. Com isso, o Brasil ele ainda se destaca em consumo de energia renovável. Apesar do consumo, os combustíveis fósseis, como eu já falei, a gente é muito dependente ainda dos combustíveis fósseis. E aí faltam investimentos, baixos investimentos. Em infraestrutura, como eu falei anteriormente, em tecnologia, como eu falei anteriormente. O Brasil precisa investir. Se a gente não investe, Toro, não vai ter retorno. É lógico. Como eu disse a vocês, o setor energético, ele é muito exigente. Muito mesmo, ele exige muito. Se nós não investimos nessa logística, vamos dizer assim, de infraestrutura, de extração, de transporte, de refino e de distribuição adequada, a gente vai continuar sempre dependente dos combustíveis fósseis. Com isso, a gente vai perdendo grana. Vai perdendo grana porque consome energia mais cara. É igual na casa da gente. Rapaz, eu vou investir numa energia solar. Aí eu vou disponibilizar um dinheiro. Vou fazer um financiamento. Eu vou otimizar minha geração de energia. Isso é inteligência, usada criatividade. Porque se eu ficar com esse talão de luz caro, eu vou estar pagando para Equatorial. Se eu fizer um financiamento, eu, ao invés de pagar o dinheiro, eu pago o financiamento, depois a energia é minha. E assim, gente, o país tem que pensar como todo. Um país gigante como o nosso, rico em potencial para praticamente tudo que é fonte de energia, quem quiser, a gente tem que investir. Mas investir mesmo. Energias alternativas limpas. Que eu nem falei da questão ambiental. Energias sustentáveis, limpas e renováveis. A natureza agradece, a economia agradece, todo mundo agradece. O problema é que a gente é vítima dos interesses macroeconômicos desses investidores, dos senhores do petróleo, dos derivados. Isso gera dinheiro. Aí a gente fica dependente desses interesses. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Matriz energética brasileira, hidroelétrica, solar, eólica, biomassa. Espero ter contribuído para o entendimento das matrizes energéticas brasileiras. Muito obrigado pela sua atenção, concentração, dedicação e anotação. Que vocês tenham um bom resto de aulas ainda, uma boa noite e até a próxima aula. Valeu, turma!